A paz de Deus com todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo aqui, graças a Deus, está tudo bem. Hoje estou aqui na oficina. Estou planejando aqui para iniciar um trabalho. Ainda o carro está aqui dentro, vou ter que tirar para fora. A Kombi Tocha está aí também, vou ter que tirar para fora para abrir espaço. Para começar a fazer um cordão basculante, que o material está tudo em cima também. Mas eu estava aqui meditando. O tempo que meu pai e minha mãe ainda eram vivos, né, que eles faleceram em 2015. Eu estava lembrando aqui das vezes que meu pai e minha mãe saía de Itaperuçu, 5, 6 horas da manhã, e antes das 7 eles estavam batendo na porta da casa de algum dos filhos em Curitiba. 7 horas da manhã, 6:30 da manhã, eles estavam lá batendo na porta, às vezes, acordando a gente. Quantas vezes me acordaram? Eu, meus irmãos. Aí eles passavam lá, tomavam aquele café com a gente, depois ia para casa de outro filho, de outra filha. Aproveitava visitar 3, 4 filhos no mesmo dia, né, que moravam tudo em bairros próximos do outro, em Curitiba. Viajavam 1h30, 2 horas de ônibus, saíam tão cedo para fazer isso. E eu, na época, ficava pensando assim, poxa vida, por que eles saem tão cedo assim para vir visitar um filho? Sendo que podia aproveitar, dormir, descansar, fazer tanto esforço, tanto sacrifício para vir visitar um filho. E hoje que eles não estão mais aqui, hoje eu fico pensando assim, hoje eu entendo por quê. Porque eles faziam isso porque os filhos estavam sempre na correria. Era compromisso com o trabalho, compromisso com a igreja, compromisso com aquilo, com aquele outro, sempre arrumando compromisso, e a vida se tornava uma correria e às vezes passava um mês sem vir visitar eles. Então eles, né, sentiam saudade dos filhos. E eles sabiam que se eles deixassem para ir mais tarde, eles iam chegar na casa dos filhos, os filhos já teriam saído, já tinham ido cuidar da correria, cuidar da vida. Então eles tinham que ir bem cedo para pegar os filhos ainda dormindo, para poder passar algumas horas junto com os filhos. Hoje eu entendo isso. Depois o tempo passou, né, eles foram ficando mais velhos, a idade foi pesando mais, já ficou mais difícil para eles pegar um ônibus de madrugada e visitar os filhos. Então o que eles fizeram? Eles simplesmente sentaram no sofazinho da varanda da casa e ficavam olhando para o portão quando é que encostava um carro de um filho que lembrasse deles para vir visitá-los. E às vezes passava um domingo, 2, 3 domingos, e ninguém aparecia. Mas tudo bem, os filhos estavam na correria, eles tinham os compromissos deles, eles tinham que correr, eles tinham a vida deles. Mas os pais estavam lá aguardando. Será que meu filho vem hoje? Qual será que vem hoje? Qual dos meus filhos que vem visitar nós? Qual dos netos que vem visitar nós aqui hoje? E às vezes passava o domingo inteiro naquela espera incansável, e chegava o final da tarde, se recolhiam para dentro e iam dormir, porque nem um filho, nem um neto veio visitá-los. O tempo foi passando e de repente a memória foi encurtando, né, e de repente já nada mais teve sentido, porque sentava no sofazinho, via o carro de um filho, de um neto, de alguém estacionar na frente, mas já nem lembrava mais qual filho era, qual neto era, se era alguém da família ou não era. Simplesmente alguém que parou com o carro na frente da casa e cumprimentou, chegou ali, saudou, deu um abraço, talvez chamou de pai, talvez chamou de vô, e ele ficava pensando, mas quem é esse meu neto? Filho de quem? Quem é esse meu filho? Quem é essa pessoa? Porque já não lembrava mais, já não teve mais sentido sair cedo para visitar o filho, já não teve mais sentido receber o filho em casa, porque eu já não lembrava mais quem era. E o tempo passou e eles se foram. E hoje eu fico aqui meditando. Hoje tudo ficou mais fácil, naquela época era tudo mais difícil, tinha que sair cedo, pegar um ônibus, né, madrugada, para poder alcançar os filhos em casa antes de sair para a correria da vida. Hoje tudo ficou mais fácil. Cada avô tem um carro, tem 2 carros, cada filho tem um carro, cada neto tem um carro. Não precisa mais sair de madrugada, pegar um ônibus para ir visitar o pai, para ir visitar o filho. Mas é assim. A correria continua, o carro continua com o motor frio, e o pai está na correria, o filho está na correria, e muitas vezes passa semanas, meses, às vezes até sem uma mensagem, sem se preocupar, porque está correndo, o filho está correndo de um lado, o pai está correndo do outro, tem que lutar pela vida, tem que correr. Mas será que isso vale a pena? Será que isso compensa alguma coisa? Qual é o objetivo de tudo isso? Qual é o final de tudo isso? Para que a gente correr tanto, se a nossa chegada é certa? Nós vamos chegar. Correndo ou devagar, nós vamos chegar no mesmo lugar. E o que é para nós, nós vamos alcançar, independente de correr ou andar de passos lentos. O que Deus preparou para cada um de nós vai vir na nossa mão. Não precisa correr. Não adianta nós querer acelerar contra o tempo, querer fazer as coisas acontecer antes do tempo, fazer as coisas acontecer, porque hoje eu tenho pouco tempo, as horas vai correr muito rápido, eu só tenho final de semana, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Será que nós temos condições de controlar alguma coisa do tempo? Será que o controle do tempo está nas nossas mãos? Às vezes nós corremos o dia inteiro, chega no final da tarde, cansado, quebrado de canseira, dizendo que corri tanto e não fiz tudo o que eu precisava ter feito. Adiantou a nossa programação? Adiantou a nossa correria? Talvez valeria muito mais a pena se nós tivéssemos deixado o nosso compromisso, a nossa correria, que talvez seria muito menos importante do que visitar o pai, visitar um filho, visitar um neto, visitar um vô. Vocês não acham isso? A correria, gente, leva nós no mesmo lugar. Se nós for de passos lentos ou for na disparada, nós vamos chegar no mesmo lugar. A parada é obrigatória, chegou, tem que parar. Vamos refletir nisso? Um grande abraço, um grande beijo no coração de todos vocês. Amo vocês. A correria continua, mas eu amo vocês. Beijo.